vamos iniciar essa primeira aula, seguido de um vídeo, né? Vou falar de descoberta e desenvolvimento de fármaco, né? Um assunto que é central na nossa pós-graduação em farmacologia e química medicinal da UFRJ. A estrutura dessa aula, então, o objetivo é dar para vocês uma visão geral, atual e crítica desse processo, que é muito longo e custoso, né? Com uma certa ênfase nas etapas de descoberta e dos estudos pré-clínicos. Eu vou começar fazendo uma breve introdução e os desafios dessa área. Esse slide representa muito bem, de forma didática, né, o processo de descoberta e desenvolvimento de fármaco, né, começando com uma equipe de químicos medicinais que vão idealizar novas substâncias químicas, vão sintetizá-las, e os farmacologistas vão fazer estudo in vitro e em animais de laboratório para avaliar várias propriedades de eficácia farmacocinética, e é importante um grande diálogo entre essas duas áreas. E aqui, basicamente, que a academia, as universidades podem contribuir a esse longo processo. Idealmente, depois, isso vai partir para a mão de uma indústria farmacêutica, e depois de avaliação da documentação toda desses testes que podem durar alguns anos, a FDA, ou a Anvisa no Brasil, vai liberar os estudos em seres humanos. E veremos estudos clínicos, fase 1, 2, 3, e se tudo der certo, que é difícil, aprovação e o medicamento chega na farmácia. Nesse slide aqui, nós temos algumas informações importantes. Vocês podem ver que, geralmente, esse processo é dividido em descoberta e desenvolvimento. O processo todo pode levar de 10 a 16 anos e é dividido, geralmente, em 7 etapas. A primeira etapa é onde nós vamos partir da validação do alvo até a seleção de substâncias ativas. Depois, nós vamos selecionar protótipos, já com uma atividade mais caracterizada, eventualmente já em vivo. Depois, uma etapa de otimização dos poucos protótipos que sobraram. E depois, uma etapa pré-clínica, que alguns chamam de desenvolvimento pré-clínico, onde, basicamente, vamos ter avaliação mais aprofundada de segurança e toxicidade. Depois, então, o candidato a fármaco vai ser proposto para a agência reguladora e, se for aprovado, vai começar um desenvolvimento clínico e, paralelamente, ainda alguns estudos não clínicos em animais de laboratório. Etapa clínica fase 1, 2 e 3, e depois, se tudo der certo, de 10 a 100 mil substâncias iniciais prevista, uma só chega ao mercado. Essa etapa 2 é talvez a mais crítica em termos de falha de abandono de projeto. Esse processo todo pode custar de quase 2 bilhões de dólares, alguns outros avaliam mais ou menos 1 bilhão. Então, é muito caro, né? Como que pode haver uma melhoria na produtividade, que foi um assunto muito discutido nesses últimos 10, 15 anos, né? Onde se gasta cada vez mais dinheiro para uma produtividade que decai. É importante esse esquema que mostra que, além da Big Pharma, né, que vai participar de todas as etapas, há aparecimento, então, do papel fundamental da academia, ou seja, das universidades, principalmente com a pesquisa base sobre a doença, né, as bases patológicas da doença, e também para ajudar a fazer a translação entre experimentos in vitro e animais de laboratório para a clínica. E, portanto, a palavra-chave hoje em dia é o estabelecimento de rede, incorporando academia e Big Pharma. Isso começou também no Brasil de forma ainda tímida em relação ao que já ocorre há muito tempo nos Estados Unidos. Bom, depois dessa curta introdução, vamos falar um pouco sobre a estratégia para planejamento sintético. Primeiro, a escolha do alvo molecular, né? Continua havendo uma grande preocupação, uma grande busca de substâncias ativas para a classe, a família de receptor acoplado à proteína G, né? Vocês estão vendo aqui, são ainda líder
de alvos para os fármacos. Depois temos receptores nucleares, canais iônicos, e crescendo esses últimos anos, aqui é laranja, as sinases como alvo, sobretudo em doenças reumáticas, em doenças oncológicas. A segunda estratégia importante é o que se deseja, né? Qual é o nível de inovação que a indústria pode almejar. Então, primeiro, substâncias que não são novas moléculas que podem ser então patenteadas, mas elas não oferecem nada mais do que outras substâncias já no mercado apresentam. Então, é chamado de Me Too, ou seja, eu também. Então, não tem avanço terapêutico, mas é um bom começo, né? Pesquisa mais inovadora é a chamada pesquisa radical, onde realmente você quase que abre um novo capítulo no livro de farmacologia, né? Você apresenta uma nova classe farmacológica, como foi o caso dos beta-bloqueadores, das estatinas, ou mesmo uma pesquisa inovadora incremental, que aumenta a eficiência, por exemplo, por melhoria na questão de farmacocinética, né? São, evidentemente, pesquisas inovadoras que podem retornar em mais lucro para a indústria farmacêutica. Dentro das estratégias também, de onde vêm essas moléculas ativas? Então, temos vários caminhos, né? Pode partir de produtos naturais, pode partir de química combinatorial meio em cego, sem pressuposto de estrutura química, vai ajudar o fato de fazer um screening randômico em sílico. Podemos partir de substâncias chamadas de estruturas privilegiadas, da quimogenômica, podemos partir de literatura ou patente, né? A indústria farmacêutica, Big Pharma, sempre tem um departamento que busca fraqueza na patente de uma empresa competidor e aí poder chegar mais rapidamente a uma nova substância com menos risco, né? Partir da estrutura de uma substância endógena e cada vez mais um dia também trabalhos em sílico, né? Graças ao conhecimento da estrutura cristalográfica do receptor e aos estudos de docking. De qualquer forma, qualquer seja a fonte de novas moléculas, a farmacologia vai precisar testar essas moléculas a um nível de substâncias ativas e depois também de protótipos, né? Aqui é só para mostrar que na ciência tem sempre a questão de modismo, né? Então, foi muitos anos atrás, o produto natural era a fonte de novas substâncias, depois teve uma moda de abandonar um pouco substâncias naturais e procurar substâncias químicas sintéticas, e recentemente a gente sente uma volta a produtos naturais, ilustrado pelo Prêmio Nobel que foi dado em 2015 por dois grupos, um grupo do japonês Satoshi Omura e do inglês William Campbell, que finalmente chegou à ivermectina, né, a partir de bactérias, né? Por outro lado, a chinesa Yu Tu, partindo da literatura clássica chinesa, né, descobriu essa planta, Artemisia annua, e conseguiu isolar a artemisinina, que é uma substância muito importante para o tratamento da malária e também de alguns casos de citossomose. Aqui é bom também citar o Sir James Blake, né, um ícone da farmacologia e drug discovery, né, que diz o seguinte, né, a base mais frutífera da descoberta de uma nova substância é começar com uma substância antiga, né? É assim que ele descobriu o propanolol, é assim que ele descobriu a cimetidina, né? Também, mais recentemente, lá de 2010 para cá, a gente viu aumentar a preocupação em tentar fazer o reposicionamento de fármaco, né? Que é uma estratégia que busca descobrir novas aplicações de uma substância já conhecida, geralmente já patenteada, e eventualmente que já fez pelo menos o estudo clínico de fase 1. A gente viu isso também, que foi a estratégia perseguida durante a Covid-19, né, para tentar várias substâncias, como foi o caso de tentar a hidroxicloroquina, a remdesivir foi uma substância com certo sucesso, foi aprovada para a Covid-19, e é uma substância de reposicionamento, né? Então, seria um caminho mais curto e mais barato para
colocar novas aplicações de fármacos que não são novos, mas que então podem ter uma nova aplicação, né? Uma outra approach importante é, como eu já disse, partir da estrutura tridimensional, cristalizado, né, de um receptor e fazer estudo in silico no computador, chamado de docking, né, onde você vai testar, ver se diferentes substâncias, que ABC, seria capaz de se ligar, né, no sítio, vamos dizer, ativo, né, do sítio de ligação no receptor. E aí você pode fazer uma predição, veja bem, uma predição da afinidade relativa entre várias substâncias, e é muito utilizado hoje em dia para filtrar, para selecionar dentro dos milhares de substâncias que inicialmente são consideradas, para já fazer um filtro in silico mais rápido, mais barato, eventualmente, mesmo antes de sintetizar a substância, uma substância que nem existe fisicamente. Evidentemente, tem limitações, né, a esse estudo de docking, porque a gente está um pouco longe da realidade biológica, né, e é melhor se você puder partir de uma estrutura experimental, então, realmente de uma estrutura cristalográfica, com pelo menos 2 angstroms de precisão, né, de definição. Se não tiver, você pode partir de modelos que são criados por homologia, e mais ou menos, né, essa diferença, né, você partiria de um modelo muito menos preciso, e, evidentemente, o risco de ter falso positivo é maior. Ainda dentro da estratégia para se chegar a nova substância, podemos citar, então, algumas estratégias de química, síntese química mesmo. A tradicional seria de busca de pequenas entidades moleculares, idealmente chamada de 500, 800 Dalton, né, com características fisicoquímicas que predizem uma boa farmacocinética. A química combinatória não foi bem sucedida até hoje, né, e apareceu também, há uns 10, 15 anos atrás, né, uma estratégia baseada em pequenos fragmentos, né, que vão depois ser, a estrutura vai ser aumentada para aumentar a afinidade. Não tem tempo de discutir em detalhe todos esses aspectos. E aqui um slide que eu acho muito importante, né, onde a gente vislumbra, né, um pouco onde os projetos podem ter insucesso, e eu chamo isso de triângulo das Bermudas, né? Você tem que ter potência eficaz, tem que ter segurança e tem que ter uma boa farmacocinética. E vamos, então, focar um pouco, né, na questão de como testes farmacológicos podem avaliar, então, a potência e eficácia de essas novas substâncias que desejamos que cheguem a ser candidata a fármaco, né? Então, eu vou falar agora um pouquinho, dentro do plano dessa aula, né, sobre os tipos de ensaios farmacológicos. Basicamente, nós temos 2 estratégias. Eu foco mais nessa aula, depois na estratégia mais clara de alvo dirigido, né, onde você escolhe um alvo molecular que seria importante você modular para controlar uma doença. Por outro lado, apareceu também, mais recentemente, voltou de uma certa forma, a uma estratégia fenotípica, onde você vai avaliar algum efeito benéfico da sua molécula sem se preocupar em qual seria o alvo molecular. Então, eu chamo um pouco a volta do pêndulo, né, da história, do modismo, né? Em 2002, já na Big Pharma Pfizer, que todo mundo conhece, né, houve já um aumento aqui nas barras em preto da proporção de ensaios de screening baseado em células para essa estratégia fenotípica. E todas as indústrias seguiram mais ou menos esse caminho. Tem vários trabalhos discutindo, então, o que é a estratégia mais interessante, é um grande debate, que não vou entrar em detalhe aqui, mas poderíamos dizer que ainda há muito sucesso nas tradicionais abordagens baseadas em alvos moleculares. E, de novo, vamos escutar as sábias palavras do James Blake, né,
que ele diz o seguinte: nenhum nível de avaliação é mais informativo do que o outro. Então, na realidade, muitas vezes, há vantagem muito grande em poder associar diferentes estratégias, diferentes abordagens experimentais. Isso é muito importante. Para quem não está acostumado a essa dicotomia, ensaios alvo dirigido ou fenotípico, eu gosto dessa analogia da caixinha de música. À esquerda você teria, então, uma caixinha de música com uma única paleta, procurando uma nota musical determinada. Eu quero um do, ré, mi, um mi. Então, é samba de uma nota só. Enquanto à direita você tem uma representação de uma caixinha de música, cujo objetivo é produzir música, não importa qual é a nota que vai contribuir para essa música. Então, é uma analogia muito, muito interessante, eu achei. Bom, quais são os tipos de ensaio que a gente pode usar inicialmente para o screening, ou seja, para poder peneirar esse grande número de moléculas, guardando cada vez mais um número menor de substâncias mais promissoras. Então, aqui vou falar um pouco dos ensaios bioquímicos baseados no alvo, até porque na nossa aula prática, uma aula de binding, né, justamente entra dentro dessa estratégia. Né? Então, o racional ele vem de Paul Ehrlich, que a substância não atua a não ser que primeiro ela se fixa. Se fixa o quê? A um receptor, a uma enzima, né, alvo da modulação. Então, vantagens são dados muito reprodutivos, muito precisos, que são robotizados na Big Pharma, né, que explicam a rapidez e o custo pequeno desse tipo de abordagem. A desvantagem é que é uma visão reducionista, né? Eu estou escolhendo substâncias que atuam no nível do receptor. Agora, se isso vai funcionar na clínica, nós temos problemas potenciais de translacionalidade. Bom, o binding vai ser abordado bem em detalhe no vídeo a seguir, tá? Então eu vou só chamar aqui esse ensaio de competição, né? Que nos permite avaliar a afinidade de uma substância testa, né? De uma forma direta, né? E precisa. Então, vocês vão ter todo o detalhe na aula prática. Ainda um outro ensinamento desse Paul Ehrlich, né? É a visão da bala mágica, né? Que para ter um bom fármaco, ele terá que atuar selectivamente em cima de um alvo, né? Sem ter efeito em outros alvos para evitar efeitos adversos. Hoje em dia, essa visão continua sendo importante, porém, há um claro reconhecimento de que para algumas doenças de origem múltipla, como a hipertensão, como o tratamento da AIDS, como algumas doenças psiquiátricas, né, você teria que ter atuação em mais de um receptor. Então, você pensa em substâncias multitarget, né, fármacos multialvos. Bom, por outro lado, ensaios fenotípicos, né, avalia, então, uma medida funcional, né? Tradicionalmente, isso era feito, né, muito antes da gente ter condições técnicas de avaliar diretamente os alvos, né, era a partir de uso de métodos como, por exemplo, o uso de órgãos isolados, né? Só que é um trabalho muito mais artesanal, muito mais consumidor de tempo, né? Então, de quantidade de substância. Hoje em dia, esse tipo de ensaio se faz muitas vezes em células em cultura, porque também a indústria conseguir padronizar, robotizar algumas dessas etapas, né? E, de novo, temos uma limitação, né, de translacionalidade, a distância que tem entre um efeito em célula em cultura e num paciente doente, né? Então, vou mostrar aqui só uma representação do que é um famoso estudo farmacológico de órgão isolado. Você teria aqui um músculo, né? Aqui a milhão de cobai, né? Onde você pode medir a contração, relaxamento, e muita farmacologia foi feita no passado com esse tipo de preparação, ainda muito em uso em vários laboratórios, né? Brasil afora, né? Aqui é um traçado, por exemplo, da contração do anel de aorta, feito aqui pela professora Cláudia Lúcia Martins da Silva, né? Que também vai dar uma aula nesse curso prático, né? Uma curva cumulativa e depois a lavagem,
e vocês podem ver que podemos construir curvas logo concentração-efeito, né, e avaliar antagonistas, por exemplo. Outra metodologia funcional mais moderna são o estudo eletrofisiológico em cultura, aqui um neurônio em cultura, né, onde você pode ter um estudo de Patcamp, né, professor Newton, que já deu uma aula para vocês, é um especialista nesses métodos eletrofisiológicos, ele faz Patcamp no laboratório dele, né, onde o efeito é um efeito de modificação do potencial de membrana. Você pode ter uma medida funcional in vitro em cultura de célula, medindo alguns submensageiro. Todo mundo já conhece o famoso AMP cíclico como submensageiro, e através de kits comerciais você pode avaliar, né, sobre nadantes de célula em cultura, né, depois de homogeneizar as células, através de uma técnica de ELISA, pode medir a concentração desse submensageiro. Eu vou chamar um pouco a atenção de vocês, né, que a escolha do ensaio é importante e tem consequências quanto à sua interpretação. E, por isso, geralmente é desejado, né, cada vez mais em artigos científicos, que você faça diferentes métodos de avaliação. Por exemplo, aqui você tem um receptor acoplado à proteína G, o agonista se liga, e você pode avaliar pelo binding, a ligação, você pode avaliar a ativação da proteína G através de técnica, por exemplo, de Fretch, de Brecht, né, e onde vai haver, então, a ativação da proteína G com a separação do heterotrímero, né, e você vai poder medir, eventualmente, aqui a ativação da adenina ciclase, né. Quanto mais longe do receptor você estiver, mais perto do efeito final, por exemplo, a contração do músculo, né, você vai ter uma amplificação do sinal, né? Isso pode gerar dificuldade em distinguir fármacos que possuem eficácias intrínsecas diferentes, agonistas parciais, por exemplo. Esse é um assunto mais complicado, né, que isso é abordado já na graduação, em alguns cursos, na pós-graduação, né? E agora, falar um pouquinho, né, sobre ensaios em vivo. Então, com vantagem são, por exemplo, animais de laboratório, o rato, né, o camundongo, né, são situações mais próximas da situação clínica, né, então, eles são indispensáveis, então, a agência reguladora vai exigir comprovação de efeito em modelo animais de doença, né, a desvantagem que, normalmente, isso é praticamente inviável para fazer um screening em função do custo, da quantidade de miligrama de substância que você precisa para tratar em vivo e de questões também de éticas, né, de uso de animais de laboratório. Então, geralmente, esses estudos já são incorporados um pouco mais adiante dentro do processo de descoberto, já com um número menor de substâncias, de protótipos, né? E aí tem que ter cuidado com os modelos animais tradicionais. Então, será que temos modelos de animais bons para aquela doença? Essa é uma grande pergunta, muito desafiadora, sobretudo para as doenças psiquiátricas. Nós não temos nenhum modelo animal que é satisfatório para uma doença com a esquizofrenia, por exemplo. Aí tem que abrir mão de vários modelos animais que vão avaliar diferentes fenótipos dessas doenças extremamente complicadas. Se abre mão, muitas vezes, de camundongos geneticamente modificados, né, onde você, por exemplo, faz um knockdown, um silenciamento de algum gene para tentar reproduzir uma doença, né? E aqui também tem um avanço muito importante, né, traz muitas possibilidades, né, de prova de conceito, né, mas também tem que ter cuidado que esses animais geneticamente modificados, eles ocorrem alguns fenômenos compensatórios, né? Então, ainda não é a panaceia, né? Agora, depois de um primeiro painel, né, que era um pouco uma base geral, né, de como que a química farmacêutica, a farmacologia participava, né, desses estudos, inclusive na academia, nos seus laboratórios da universidade,
né? Eu vou falar um pouquinho, mas muito de forma superficial, né? Sobre os ensaios que são realizados na vida real, né? In sílico, geralmente, in vitro e depois em vivo, primeiro em animais de laboratórios, depois em seres humanos, né? Apresentando, uma certa forma, um fluxograma para que a gente tenha uma noção da quantidade muito grande, né, de testes a serem realizados, né? Vou me referir a esse artigo, que é um pouco antigo, de 2003, mas ele continua sendo muito importante em função de algumas figuras que eu acho muito interessantes. Então, é um artigo que discute, então, como que poderemos fazer novos fármacos melhores, e aí introduz essa noção de que, em cada instante, você, na indústria farmacêutica, tem que haver decisões importantes, o famoso go, no go, né? Vamos continuar ou vamos parar? Então, essa aqui é uma das figuras do artigo que eu acho muito interessante, onde você tem algumas perguntas a ser colocadas aqui. Será que nós temos alvos validados, né? Se a resposta é positiva, nós podemos tentar identificar lead compound, que são, na realidade, protótipos. Aí, uma outra pergunta, temos protótipos foram identificados? Se sim, nós podemos, então, ir adiante e fazer vários estudos, né, de farmacocinética, de toxicologia preclínica, de farmacologia, para ver se é possível desenvolver esse protótipo. E cada vez que tem esse círculo em verde, é um momento crítico onde, na indústria farmacêutica, pode-se matar um projeto, decidir que é arriscado demais continuar. Se a gente considera que temos elementos para continuar, são feitos, então, os estudos da etapa 4, né? São os estudos preclínicos, propriamente dito, o desenvolvimento preclínico, e aí nós chegamos, eventualmente, a uma substância candidata a fármaco que vai ser sugerido para a Anvisa ou para a FDA, para que ela possa determinar se podemos ir adiante e dar para o ser humano. Mais uma questão go, no go. E aí vão os estudos clínicos e até o final, se tudo der certo. Então, chamar atenção sobre essa grande questão, né, que muitas pessoas podem achar que começar na indústria, ou mestrado, doutorado, num projeto, né, você tem que escolher o bom caminho para o sucesso. Na realidade, não é isso. Na realidade, o sucesso ele vem sendo alcançado após várias falhas, vários redirecionamentos do projeto. Essa é a realidade, né, desses processos de drug discovery. Aqui não vou entrar em detalhe, evidentemente, mas eu achei interessante nesse artigo, né, porque é colocado, de uma certa forma, visual, o fato que, na indústria farmacêutica, muito frequentemente, né, vários estudos vão ser feitos em paralelo, não seguindo uma sucessão linear, predeterminada de tarefas. E isso vai variar de uma indústria para outra e de um projeto para outro. Então, aqui nós temos a pergunta se podemos otimizar o protótipo. E aí nós vamos fazer vários tipos de ensaios que aqui são categorizados em função de cores, né? Nós vamos ter aqui em rosa tarefas de avaliação de segurança, de toxicologia. Nós vamos ter em azul escuro questões de bioanalíticas, né? Nós temos aqui em cinza testes que fazem parte da avaliação farmacocinética, né? Nós temos aqui nessa cor marrom, vamos dizer, desenvolvimento de tecnologia farmacêutica quanto à formulação. E depois, um conjunto desses testes vão me permitir, de novo, responder a uma pergunta. Então, meu protótipo, ele pode ser desenvolvido? Se vai adiante. E agora nós vamos ter a realização de estudos da etapa 4 de etapa pré-clínica, propriamente dito, ou que alguns chamam de desenvolvimento pré-clínico, né, onde
vamos ter farmacocinéticas e toxicocinética, vamos ter toxicologia já em doses repetidas, em duas espécies animais, geralmente o rato e o cachorro. Nós vamos ter estudo de segurança, né, cardiovascular, pulmonar e do sistema nervoso central, tá? E depois de tudo isso, então, eu vou eventualmente considerar que eu tenho dados suficientes para propor à agência reguladora um novo candidato a fármaco para ser liberado para os estudos clínicos. Estudo clínico que começa com o estudo clínico de fase 1, onde nós temos voluntários, seres humanos sadios, um pequeno grupo de voluntários, 20 a 80, onde eu vou avaliar, basicamente, de aumentar doses até uma dose máxima tolerada. Então, eu estou avaliando a segurança desse novo candidato a fármaco em estudo extremamente controlado. Então, aqui o foco é a segurança. Evidentemente, ao mesmo tempo, eu vou tirar a amostra sanguínea para fazer uma farmacocinética em seres humanos. Até agora, eu tinha dados de animais de laboratório. O ensaio clínico fase 2, ele é extremamente crítico. Por quê? Porque é a primeira vez que eu vou testar meu fármaco em seres humanos acometidos da doença que eu quero tratar. Então, é chamado de estudo terapêutico piloto, um pequeno grupo de pacientes, 100 a 300, sempre vai ter um estudo controlado, geralmente com o placebo ou cada vez mais contra o medicamento padrão, por razões éticas, e duplo cego, para eliminar vieses, como a gente chama. Duas etapas, o estudo 2A, que é a prova de conceito, e é lá que, eventualmente, o projeto desanda. Essa nova substância é pior do que aquele que já existe no mercado, e aí a indústria farmacêutica pode decidir abandonar. Na fase 2B, vou refinar, fazer uma curva de dose-efeito, para poder escolher a melhor dose a ser usado subsequentemente. Então, aqui eu estou preocupado, sobretudo, com eficácia e também segurança a curto prazo. O ensaio clínico fase 3 é o mais longo e o mais custoso. Por quê? Porque é um estudo terapêutico ampliado, então eu vou ter um número muito maior de pacientes, varia de 1.000, 3.000, 5.000. São estudos geralmente multicêntricos, eventualmente em vários países diferentes. Isso nos permite alcançar o famoso estudo clínico controlado, randomizado, realizado em duplo cego, que é considerado, né, o padrão ouro para definir se uma substância é mais eficiente do que uma outra ou do que um placebo. Então, aqui, realmente, avaliar risco-benefício, ou seja, o balanço da eficácia e da segurança contra uma substância já sabidamente ativa. Atravessar essa ponte entre uma ideia de um novo fármaco até chegar na prateleira é extremamente difícil, longo, custoso. Dificilmente podemos esperar que isso ocorra dentro de um projeto de pós-graduação, de mestrado e de doutorado. Né? É um projeto muito longo, muito custoso, que vai envolver muitas pessoas, muitos laboratórios, e no final vai ter que ter participação da indústria farmacêutica. Para não entrar em desespero, os alunos que poderiam ter uma expectativa exageradamente optimista, esse artigo, publicado em 2015, por um grupo de pesquisadores da Harvard, nos Estados Unidos, nos deixa entender que, na realidade, eu não preciso ter um projeto acadêmico chegar à prateleira da farmácia para considerar ter havido um sucesso. Sucesso também é se eu conseguir, a universidade, licenciar um projeto acadêmico para uma indústria, que vai, então, tocar o projeto daqui para frente, continuando ou não parceria com os pesquisadores da universidade. O treinamento de pessoas que depois podem, então, melhor ser qualificados para entrar na indústria farmacêutica.
alavancar dinheiro para a pesquisa acadêmica. Então, nós temos que ser honestos com os objetivos e entender que chegar colocar uma nova substância, idealizar na academia, na prateleira da farmácia, é muito, muito, muito complicado. É relativamente raro. Bom, eu vou terminar, então, mais uns 5 a 10 minutos, né, para que haja tempo, depois do vídeo, de ter uns 20 minutos de discussão. Eu acho que isso é importante para vocês poderem, então, ter a oportunidade de tirar dúvidas, né, já que aqui nós estamos com uma limitação de tempo para um assunto tão rico, tão complexo, né? Eu tomei a decisão de encurtar um pouco toda a parte inicial, né, para apresentar para vocês, né, o Screener, que é um jogo educacional que pode, então, nos ajudar a justamente lecionar de uma forma mais completa esse processo de descoberta e desenvolvimento de novos fármacos. Então, esse jogo, o Screener, foi criado por uma equipe, né? Eu responsável pela parte técnica e o professor Chechel aqui, engenheiro da COP, pelo aspecto de jogo, né? De criar jogo, né? Esse projeto foi chancelado e parcialmente financiado pela Sociedade Brasileira de Farmacologia Terapêutica Experimental, dentro das suas iniciativas educacionais. Aqui é o momento onde a entrega ao professor Marco Aurélio Martins, presidente da ASBEFT, o jogo um mês antes do congresso anual do ano passado. Esse jogo educacional ele foi criado para mimetizar o processo de descoberta e desenvolvimento de fármaco dentro de uma indústria farmacêutica, desde a validação do alvo até o registro do novo medicamento. E ele está sendo usado na nossa pós-graduação, em curso, em disciplinas eletivas, para, então, estudar o processo de descoberta e desenvolvimento. Então, tem muito conteúdo, e a ideia é que ele seja usado por vários cursos de farmacologia, Brasil afora. Esse jogo contém um livro, né, contém todas as informações das peças que estão aqui, o manual de regras, tabuleiro, cartas. Essa aqui é uma fotografia do jogo em andamento. Você vê os peões dos jogadores estão andando no tabuleiro para buscar comprar essas cartas. E aí, dentro de uma sequência bem certa, né? A questão da jogabilidade, né? E no final do jogo, nessa trilha aqui, onde nós temos as 4 etapas de descoberta, depois FDA, 3 etapas de desenvolvimento, depois de novo FDA, nós temos a coleção de cartas cada carta representa uma tarefa que foi executada para conseguir, então, registrar um novo fármaco. Temos 29 cartas de tarefas que são categorizadas em 4 grandes áreas. Aí vocês vão ver porque eu citei aquele artigo onde tinha cores diferentes. Então, me inspirei disso para atribuir cores diferentes para as diferentes áreas a ser estudadas. Ou seja, a eficácia está em verde, né? A segurança está em vermelho, em azul a farmacocinético e em amarelo o desenvolvimento farmacêutico. Então, vocês têm, por exemplo, aqui uma carta, o verso da carta, né? Você tem o número da etapa, você tem o nome dessa etapa, a etapa 3 de otimização de protótipos, né? E quando você vira a carta, você tem indicação de que você está na tarefa A da etapa 3, que é o modelo animal de doença. Para comprar essa carta, você tem que desembolsar 6 milhões da moeda do jogo. Aqui tem um pequeno texto que diz o que você conseguir fazer para merecer essa carta. E, através do QR Code, com o seu celular, você pode alcançar informações complementares mais técnicas para aumentar a densidade, o aprofundamento técnico. Vocês veem aqui que tem uma palavra em negrito. Então, quando você estiver na tela do celular, apontando com o dedo nessa palavra, você entra no glossário que permita definir termos técnicos.
esse jogo tem acesso ao livro aqui, né, nesse site do jogo, onde tem muitas informações. Esse jogo ele foi também alvo, vamos dizer, de um paper publicado no Brazilian Journal of American Biological Research, onde tem em inglês, então, toda a história desse jogo, né? E é importante saber que ele pode ser adquirido sob pedido, através de um pedido à Sociedade Brasileira de Farmacologia Terapêutica Experimental, né? Todo coordenador de pós-graduação, quer seja em farmacologia, farmácia química medicinal, ao pedir e justificar o pedido, né? Justificação de que seria usado em pós-graduação, né? Vai receber, então, né? Se a diretoria achar o pedido coerente, recebe, então, pelo correio um jogo, e nesse site nosso a gente está dando muitas dicas de como você pode usar esse jogo numa disciplina eletiva de pós-graduação. Então, com isso, eu terminei essa apresentação. Havendo agora, a Thais vai, então, deixar rolar um vídeo de 42 minutos, né, sobre aspectos práticos, né, basicamente, da técnica de binding, que a gente utiliza muito no laboratório e que foi usada em muitos projetos de colaboração com o colega da Química Medicinal, em projetos acadêmicos de busca de novos protótipos. Então, muito obrigado pela atenção e depois, no final, ficarei à disposição para tirar dúvidas com vocês. Thaís, é contigo, então. Obrigado. Oi, professor.